Muitas pessoas acreditam que uma grande tribulação atingirá toda a Terra em algum momento no futuro. E dentro dessa convicção de que haverá uma grande tribulação, nós encontramos algumas opiniões divergentes sobre se a Igreja de Cristo passará ou não pela grande tribulação. Quem crê que a Igreja não passará pela grande tribulação é chamado de pré-tribulacionista. De modo geral, os defensores dessa visão também acreditam no arrebatamento secreto da Igreja. O segundo grupo é formado por aqueles que acreditam que a Igreja passará sim pela grande tribulação. Esse grupo é chamado de pós-tribulacionista. E temos ainda o terceiro grupo, que é menos comum do que os outros dois. Esse grupo vê a tribulação dividida em duas partes de 3 anos e meio cada uma. Acredita-se que a primeira metade será um tempo de sofrimento crescente, mas não a ponto de ser algo insuportável. Já a segunda metade é conhecida como a Grande Tribulação e será um tempo extremamente difícil. De acordo com essa perspectiva, a igreja será arrebatada no final dos primeiros 3 anos e meio. E assim, ela será poupada da fase mais intensa da tribulação. Quem crê dessa forma é chamado de mid-tribulacionista ou mesotribulacionista. Apesar das divergências, essas 3 teorias sustentam uma crença em comum: a crença de que haverá uma grande tribulação em toda a Terra. Um dos versículos utilizados para defender uma futura grande tribulação em toda a Terra é Apocalipse 3:10, em que Jesus entrega uma mensagem para a igreja de Filadélfia. Nós vamos ler juntos esse versículo, depois vamos ver alguns argumentos futuristas de alguns teólogos e, por fim, vamos entender esse texto dentro da visão preterista parcial. Na versão Almeida Revista e Atualizada, o texto diz: "Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra." Então, nessa versão bíblica, nós temos a palavra provação. A versão Almeida Corrigida Fiel usa a palavra tentação e a Nova Tradução na linguagem de hoje usa a palavra aflição. Provação, tentação e aflição. O teólogo pós-tribulacionista Grant Osborne disse que esse texto é a passagem mais importante de Apocalipse para quem defende o dispensacionalismo, que não é o caso dele, um pré-milenista histórico. Em seguida, ele afirma que o ponto principal é que os crentes fiéis serão protegidos da ira de Deus que será derramada sobre os incrédulos. No entanto, os crentes fiéis vão enfrentar a ira de Satanás. Deus não vai poupá-los dessa ira. Então, a proteção de Deus não será uma proteção completa que os livre de todo sofrimento, como geralmente ensina a visão pré-tribulacionista, que acredita que os crentes vão ser arrebatados antes dos problemas começarem. Outro teólogo que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação é o teólogo amilenista Simon Kistemaker. O texto diz: "Eu te guardarei da hora da provação." Simon, então, faz uma pergunta questionando se essa preposição de significa ser preservado ou ser retirado da terra. Em seguida, ele conclui que a preposição pode ser interpretada como através de, no sentido de que Deus vai proteger os crentes durante um período de dificuldade. Então, resumindo esse ponto, o pós-tribulacionista acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que Deus há de preservar os crentes fiéis durante esse período. Dentre os teólogos pré-tribulacionistas, temos o conhecido John MacArthur. Ele afirma que a expressão "te guardarei da" sugere que os crentes serão retirados da terra antes da grande tribulação começar. Depois ele afirma que esse período também é conhecido na Bíblia como a 70ª semana de Daniel e o tempo de angústia para Jacó. Outro teólogo pré-tribulacionista é o Stanley Horton. Comentando sobre Apocalipse 3:10, ele afirma que os crentes não serão meramente guardados de Satanás, mas de um tempo difícil que vai chegar sobre o mundo inteiro. Em seguida, ele declara que muitas passagens da Bíblia mostram que a igreja não estará na terra durante a grande tribulação. Isso porque os julgamentos dos selos, trombetas e taças são considerados os juízos da ira de Deus, e Deus não tem destinado a sua ira para nós, porque nós somos o seu povo. Muito bem, agora, diferente dessas teorias futuristas,
Nós acreditamos que a grande tribulação se cumpriu no século I da era cristã. Nesse sentido, não haverá uma grande tribulação no futuro. Temos que descartar a grande tribulação e adotar a grande comissão. Então, diante das interpretações futuristas que nós vimos aqui, como nós podemos entender Apocalipse 3:10 a partir de uma visão preterista parcial? O primeiro passo para entender esse versículo é lembrar que João havia dito no capítulo 1 que as profecias deveriam acontecer em breve, porque o tempo estava próximo. Isso significa que a hora da provação se refere à tribulação que em breve atingiria os leitores do livro de Apocalipse que estavam vivos no século I. A tribulação mencionada aqui em Apocalipse 3:10 não é um acontecimento que se encontra em nosso futuro, mas no futuro próximo dos leitores daquela geração. Se isso não fosse verdade, por que Jesus prometeria guardar a igreja de Filadélfia de uma grande tribulação que ocorreria milhares de anos depois? Se a grande tribulação não aconteceu no século I, então a promessa feita à igreja de Filadélfia foi em vão, porque faz quase 2000 anos que essa igreja não existe mais e a suposta grande tribulação ainda não chegou. Quando os cristãos em Filadélfia estavam enfrentando problemas reais como perseguição e discriminação, será mesmo que eles estariam preocupados com teorias sensacionalistas dos séculos 20 e 21? A verdade é que a hora da provação se encontrava no futuro próximo deles. Além disso, quando o texto diz que a hora da provação serviria para colocar à prova aqueles que habitam na terra, a expressão "aqueles que habitam na terra" se refere ao Israel apóstata. Na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que era lida pelos primeiros cristãos, essa expressão era usada profeticamente para descrever o Israel rebelde que seria julgado e que enfrentaria o exílio. Aqui em Apocalipse, Israel é retratado como uma nação rebelde que seria substituída por uma nova nação, ou seja, pela Igreja de Cristo. O desfecho final é a queda de Israel e o julgamento de Roma. Mas durante esses acontecimentos, o povo de Deus, incluindo a Igreja de Filadélfia, enfrentaria tempos difíceis. No entanto, em meio a tudo isso, Cristo promete guardá-los e protegê-los de todo mal. Essa promessa ecoa as palavras de Judas, que disse: "E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória." Jesus diz ainda que o julgamento não vai demorar, porque no versículo 11 de Apocalipse 3, ele declara: "Venho em breve." Por isso, a igreja de Filadélfia deveria permanecer firme para que ninguém tomasse a sua coroa. Em breve, os inimigos do Messias e da igreja seriam julgados e punidos. Portanto, a hora da provação, em Apocalipse 3:10, se refere à grande tribulação que atingiu a geração dos cristãos da igreja primitiva. Esse texto não é uma profecia acerca do nosso futuro, mas acerca do futuro próximo do apóstolo João e dos cristãos da igreja de Filadélfia. A hora da provação já se cumpriu e a igreja de Filadélfia foi guardada e protegida conforme a promessa de Cristo. Mas mesmo que essa profecia já tenha se cumprido, a lição que fica para nós é que Deus guarda aqueles que lhe pertencem. O mundo e o diabo podem se levantar contra nós, mas aquele que nos guarda é mais poderoso do que todas as forças do mal. Sendo assim, se nós estamos em Cristo, então nós estamos em plena segurança.